Boa tarde a todos. Ao longo de 10 anos, tem ano que eu venho, tem ano que eu não venho, eu venho insistentemente na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Falo muito, peço muito para acrescentarem as emendas, as minhas sugestões, mas ainda nunca foram acrescentadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem na Lei Orçamentária Anual, seja na gestão anterior, seja na outra gestão, tem 10 anos que eu venho. E eu espero, torço para que um dos vereadores, senhores vereadores, possam escutar o meu apelo e possam acrescentar como emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e no PPA também. Primeiro, dizer para vocês, para cada um dos senhores, que os senhores, enquanto vereadores, vocês estão vereadores. Estão porque vereança é algo passageiro. Vocês são agentes políticos. Vocês estão representando a população, principalmente a população em estado de vulnerabilidade social. Vocês aqui não estão representando prefeito X, prefeito Y, deputado X, deputado Y. Vocês estão representando a população em estado de vulnerabilidade social e eu acredito também num Deus, então vocês estão representando também a oportunidade que Deus deu para cada um de vocês. Até porque muitos de vocês foram em inúmeras igrejas evangélicas e católicas para pedirem voto de confiança. Então vocês fizeram um compromisso também com Deus. Então a responsabilidade dos senhores estando aqui é uma responsabilidade muito grande. E eu gostaria de dar algumas sugestões para os senhores. Primeiro dizer, a título de informação, que é muito importante não ter superávit de orçamento. Por quê? Porque quando a gente prevê um orçamento 50 milhões a mais, igual foram previstos nos anos anteriores, deixa o prefeito sem passar por projeto de lei aqui na Câmara. Tira a dependência da prefeitura com a Câmara Municipal. Então isso é importante destacar para vocês. A gestão anterior previa 20% de suplementação. Não era 20%, era 30%, porque ali é 10% a mais. 10% a mais que ninguém via. Nas reuniões anteriores eu comentava isso. Porque quando a gente coloca o superávit de orçamento, a gente está trabalhando com 10% a mais, que passou desapercebido e ninguém viu. Então não era 20%, era 30%. Porque esse 10% a mais, com certeza, quem é da economia sabe, e quem é da administração e do direito, sabe que esses 10% a mais é um valor irrisório, é um valor assim, imaginário, que não ia chegar a esse 10% a mais. A previsão orçamentária a mais tem que ser na média de 2% a 3%, estourando 4%. Então a gente já começa por aí. Então achei positivo colocar uma previsão real. Isso demonstra a preocupação da gestão com o apoio dos vereadores na questão da Câmara, de analisar de fato se vai ser aprovado ou não as movimentações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual. Eu achei isso bacana. Outro ponto que eu achei bacana, que ao longo de 10 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quem vê as minhas gravações anteriores, eu reclamava que era copia e cola. Pela primeira vez, espero que nos anos seguintes não seja, pela primeira vez não foi copia e cola. Então eu fiz a comparação de outras leis de diretrizes orçamentárias de anos anteriores. Então isso também acredito que seja muito positivo. Agora eu vou fazer algumas críticas construtivas e vou dar algumas sugestões também para os senhores. Muitas das informações que os senhores questionaram deveria ser questionado ao secretário de Finanças. E pela primeira vez também, eu não vejo o secretário de Finanças estando presente numa audiência pública de lei de diretrizes orçamentárias. O secretário Cícero, da outra gestão, tinha todas as limitações técnicas e eu acredito que eu debatia muito com ele, inclusive nas audiências públicas, mas ele estava presente aqui, encarando os vereadores, encarando a população. Então, achei assim preocupante. Jardel, só para deixar claro para o senhor também, ele foi convidado. Todos foram, tá? Então, eu acredito. Eu achei preocupante não estar presente o secretário de Finanças aqui nessa audiência pública, porque muitas das informações deveriam ser de competência dele responder, porque é de informação dele, e deveria ser de informação dele. Então agora eu gostaria de deixar algumas sugestões e dizer que quando cada um dos senhores foi eleito, especialmente a gestão do D'Amato, a gestão do Rominho, foi um plano de governo muito focado na população em estado de vulnerabilidade social. Esse é um compromisso muito grande. Mas quando nós entramos na gestão, ou entramos até na Câmara Municipal, eu pergunto para os senhores, pessoa com deficiência consegue ter todos os acessos na Câmara? Qual dos senhores ou quais servidores da Câmara falam plenamente Libras, língua brasileira de sinais? Se tiver um surdo aqui presente, ele não consegue ter acesso às informações que estão sendo debatidas aqui. Quando nós estamos numa gestão, nós estamos governando para todos. Se tiver um aqui em Ubá, no meio de 110 mil, ele tem que ser tratado com dignidade. Se tiver um com mobilidade reduzida, aqui na cidade de Ubá, ele tem que ter direito a acesso ao CRAS, ele tem que ter direito a acesso da Câmara Municipal.
Então, eu gostaria de deixar algumas sugestões para os senhores, para estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para pensar com carinho nessa população. Porque quando a gente trabalha numa gestão pensando nessa população, a gente consegue atender todo o resto. Então, eu vou tratar algumas emendas que eu fiz aqui rapidinho, como sugestões para os senhores. É a emenda em relação ao artigo 2º do projeto de lei. Inciso 9º, promoção da inclusão e acessibilidade plena para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, comunidade surda e idosos, com ações estruturadas de eliminação de barreiras físicas, tecnológicas, comunicacionais e atitudinais nos serviços públicos de saúde, educação, cultura, lazer e transporte. Inciso 10º, fortalecimento das entidades filantrópicas que prestam serviços essenciais à população com ênfase. Aí eu coloquei com ênfase na Associação Beneficente Católica, Hospital Santa Isabel e também no Hospital São Vicente, através de repasses vinculados a metas de expansão de atendimentos, aquisição de equipamentos e cirurgias eletivas de alta e média complexidade. Promoção de ações estruturais voltadas à população de baixa renda, garantindo acesso efetivo aos serviços públicos, programas habitacionais, assistência social, alimentação, capacitação profissional e microcrédito. Por que eu dei essas sugestões? Porque é essa população que precisa ser atendida. Quando cada um dos senhores estão nessa cadeira, vocês estão trabalhando para essa população, principalmente. Eu dei outras sugestões também. Sugestão de um acréscimo de um artigo, eu sugeri aqui um artigo fictício, porque é uma emenda, né? A Lei Orçamentária Anual de 2026 deverá prever dotações específicas, porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias a gente consegue fazer uma previsão na Lei Orçamentária Anual. Então a gente já consegue fechar na Lei de Diretrizes Orçamentárias essa previsão. Inciso 1, contratação de intérprete de Libras para atendimento nas unidades de saúde, educação e assistência social. Adaptação arquitetônica de espaços públicos para acessibilidade universal, inclusive com piso tátil, rampas, banheiros acessíveis e elevadores. Inciso 3º, capacitação de servidores públicos em atendimento inclusivo, com foco nas necessidades da comunidade surda, pessoas com deficiência e idosos. Inciso 4º, implantação de programas voltados à superação da extrema pobreza, com prioridade de geração de renda e atendimento alimentar da população em vulnerabilidade. Inciso 5º, celebração de convênios, aí eu coloquei de novo com a Associação Beneficente Católica e o Hospital São Vicente de Paulo, com base em planos de metas para atendimento via SUS. E também, a título de curiosidade, eu acho que seria interessante, mas eu não tive prazo para elaborar nesse período, né, enquanto estou aqui nessa audiência pública, uma sugestão de acrescentar na Lei de Diretrizes Orçamentárias índices e metas. Por exemplo, nós estamos saindo aqui dessa reunião. Nós não sabemos se a meta da gestão vai ser alcançada no ano que vem. Qual que é a meta da gestão? Atender, estou dando um exemplo fictício, tá, gente? Atender 80 mil, vai atender a comunidade do bairro Eldorado ou do bairro São Domingos, 100% da comunidade. Essa é uma meta. Essa meta foi atingida no ano que vem? Em quantos por cento? A gente não tem dados. É irrisório nós pensarmos que a cidade de Ubá não trabalha com índice. Não trabalha com dados, não trabalha com análise quantitativa de plano de metas, da população atingida, qual população que precisa ser atingida, qual que é a população que existe, população de cadeirantes na cidade, qual que é a população de pessoas com deficiência, população de crianças com espectro autista. Será que a gente tem esses dados? E quais metas nós estamos tendo para essa população? Então, essas sugestões que eu repassei aqui para os senhores, eu gostaria que os senhores analisassem com muito carinho, muito cuidado, porque quando a gente fala de administração pública, quando a gente fala de servidor público, senhores, enquanto agentes políticos, são também servidores públicos. Servir ao povo, servir ao público. Então, pensem com carinho e gostaria de parabenizar cada um dos senhores por estarem aqui participando dessa audiência pública, pedir a Deus para dar o direcionamento adequado para os senhores e lembrá-los, é de uma responsabilidade muito grande estar nessa cadeira. Não só com a população, mas quem acredita em Deus, é uma responsabilidade também com Deus e com a espiritualidade amiga. Obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde.